Olá pessoal, nós somos o grupo 4. O nosso grupo ele é composto por 13 integrantes, que logo mais será apresentado a vocês. E nós ficamos com os temas Crimes contra as Relações de Consumo, que é a Lei 8.137, e Crimes contra a Economia Popular, que é a Lei 1.521. Então, nós vamos vir agora explicando para vocês, eu irei fazer uma breve introdução sobre o assunto, e logo mais os integrantes vão vir complementando. Então, pessoal, os crimes contra as relações de consumo estão previstos no artigo 7º da Lei 8.137 e vai ter como responsável principal o fornecedor, que este é definido pelo Código de Defesa do Consumidor. E ele vai ter como qualquer pessoa física ou jurídica que vai realizar atividades relacionadas à produção, venda ou até mesmo prestação de serviços. Isso vai incluir tudo, desde a fabricação de produtos até serviços financeiros, só que não vai abranger as relações trabalhistas. Com isso, agora vamos falar sobre quem é responsável, por processar e julgar esses crimes. Aí o pessoal vai vir agora os outros integrantes do grupo explicar corretamente quais são os crimes que abrangem, essa lei. Bom, vou falar um pouco sobre o artigo 7º da Lei 8.137 de 1990. Ela fala e define crimes contra a ordem tributária, econômica e especificamente, que é o nosso assunto, contra as relações de consumo. O objetivo principal é proteger os consumidores de práticas fraudulentas e abusivas no mercado e também assegurar que produtos e serviços oferecidos atendam os padrões de qualidade e segurança e também promover um ambiente de consumo justo e transparente. Ela protege o consumidor de fraudes e práticas desleais. No artigo 7º, no inciso 1, ela fala o seguinte: favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Ou seja, por exemplo, uma loja de eletrônicos que oferece um produto com condições especiais para determinadas pessoas, amigos, familiares ou proprietários de outros estabelecimentos, sem qualquer justificativa plausível, ele está cometendo esse crime. Esse crime não admite tentativa, ou seja, se consuma no ato da preferência, no ato da preferência de atender necessariamente a alguma pessoa. Já no artigo 2 no inciso 2 desse artigo, fala assim: vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo específico, peso ou composições esteja em desacordo com a prescrição legal ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. Ou seja, estabelecimentos que vendem produtos, por exemplo, um supermercado que vende 950 gramas de arroz, dizendo que é 1 quilo que está ali naquele pacote, já se enquadra nesse artigo, A pessoa já está amparada nesse artigo. Aqui temos uma norma penal em branco também, porque vamos ter que olhar o produto e cada caso concreto. A consumação da conduta é a exposição e é um crime permanente. Já no inciso 3, esse artigo fala assim: misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-lo ou expor à venda como puros, misturar gêneros e mercadorias de qualidade desiguais e vendê-lo ou expor à venda por preço estabelecido para os demais alto. Por exemplo, um açougue que mistura as carnes de primeira e segunda e falando e expondo um preço exclusivamente de carne de primeira, de alto custo, já configura esse crime. No inciso 4, fala assim: fraudar preços por meio de
alteração sem modificação essencial ou de qualidade de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento do bem ou serviço. Por exemplo, uma empresa de cosméticos que muda a embalagem de um creme facial sem alterar sua composição, mas aumenta o preço alegando um novo produto, por exemplo, já configura o crime. No inciso 4 desse artigo, vem falando de diversas condutas que caracterizam crime contra as relações de consumo, e ele cita vários exemplos, por exemplo, alteração sem modificação essencial ou qualidade de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem específica, especificação técnica, descrição, volume, peso, alterar qualquer uma dessas descrições configura o crime. Também fala que divisão em partes de bem ou serviço habitualmente oferecido à venda de conjuntos. Por exemplo, um restaurante que sempre vende um combo de hambúrguer, batata frita e refrigerante a um preço específico, mas decide vender cada item separadamente a um preço total maior, também configura crime. Todos esses incisos, a detenção varia de 2 a 5 anos ou multa. E no parágrafo único dessa lei diz que nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, pune a modalidade culposa, reduzindo-se a pena de 1/3 ou de multa a 5ª parte. Ou seja, esses crimes são próprios, né? Mas alguns incisos admitem modalidade culposa. Boa tarde, meu nome é Emily e eu irei falar sobre o artigo 63 e 64 do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros e nos recipientes ou publicidade, a pena de detenção é de 6 meses a 2 anos de multa. No inciso 1 fala que incorrerá na mesma pena quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. E no inciso 2 fala que se o crime é culposo, a pena de detenção vai ser de 1 a 6 meses ou multa. Um exemplo desses artigos eu vou dar que é de uma empresa de produtos de limpeza que ele vai lança um desinfetante que contém substâncias químicas altamente tóxicas. No entanto, a embalagem ela não contém nenhum aviso sobre o risco de inalação. A omissão de aviso, a empresa ela não vai alertar sobre a toxicidade do produto e está violando o artigo 63, que se um consumidor sofrer problemas de saúde por conta do produto, e não vai ser uma omissão. A empresa ela pode ser penalizada com detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. No inciso 1, se a empresa ela oferecer um serviço de aplicação do produto e não vai informar aos clientes sobre o uso de equipamentos de proteção, ela vai estar sujeita às mesmas penas. Se a omissão do aviso, no inciso 2 fala que se a omissão do aviso for por descuido, sem intenção de prejudicar a pena, ela seria reduzida para a detenção de 6 meses ou multa. Artigo 64 agora do Código de Defesa do Consumidor. Deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, a detenção é de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente quando determinado pela autoridade competente os produtos nocivos ou perigosos nas formas deste artigo. Exemplo, uma fábrica de brinquedos descobre que um dos seus produtos contém peças pequenas que podem ser engolidas, representando um risco de sufocamento para crianças. Após a descoberta, a fábrica ela não comunica essa informação e nem retira o brinquedo do mercado. Ao não informar às autoridades e consumidores sobre o perigo do brinquedo, a fábrica ela vai estar infringindo o artigo 64. A penalidade pode ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
No parágrafo único, se a autoridade ela for competente em determinar que o brinquedo deve ser retirado imediatamente e a fábrica não cumprir essa ordem, ela estará sujeita às mesmas penas, pois a segurança dos consumidores deve ser prioridade. E esses exemplos que eu dei nos artigos, eles visam proteger os consumidores e garantir que eles sejam informados sobre os riscos associados a produtos e serviços. Então, professor e colegas, dois artigos importantes na legislação brasileira. Ambos estão presentes na mesma lei 13.425 de 2017, que o primeiro deles é o 65, né, que estabelece que executar um serviço de alto grau de periculosidade contraindo uma determinação de autoridade competente é crime. A pena para tal infração, né, é detenção de 6 meses a 2 anos de multa. A detenção para essa pena pode ser aplicada sem prejuízo de outras punições caso haja lesão corporal ou até morte, conforme o descrito no parágrafo 1. Além disso, o parágrafo 2 destaca que ações descritas no inciso 14 do artigo 39 da mesma lei também caracterizam como crime descrito no artigo 65, né? E daí já vamos para o artigo 66 da mesma lei, né? Que fazer afirmação falsa ou enganosa sobre um produto também é considerado crime. E além desse também é considerado crime, pessoas que patrocinam, né, a oferta de tais produtos e serviços também que se encaixará no crime, né? Conforme no parágrafo 1, se o crime é considerado culposo, sem intenção nenhuma, apenas será mais branda, né? A pena normal é 3 meses a 1 ano e multa. Já se for considerado culposo, a pena diminui para 1 a 6 meses ou multa. E essa é uma das minhas partes. Muito obrigado. Eu vou passar para o próximo colega. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e irei abordar sobre os artigos 66, 67 e 68 dos crimes contra o consumidor. O 68 vai dizer o seguinte: fazer ou promover publicidade que sabe ou que deveria saber ser enganosa ou abusiva, né? Nesse caso terão 2 dolos, que seria o dolo direto, que é quando a pessoa sabe que é enganosa, ou o dolo eventual, quando a pessoa deveria saber, né? Tem a teoria do homem médio, que basicamente que a pessoa tem que saber pelo menos o básico da vida, né? Porque não é possível que a pessoa não perceba que aquilo é enganosa ou abusiva, nem que seja lá no fundo, né? E a pessoa tem que entender que vai ter um risco que vai ser gerado no futuro, né? Já o 68 ele vai dizer praticamente as mesmas coisas, né? Ele vai falar fazer ou promover publicidade, porém que ser capaz de induzir o consumidor a comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde ou segurança, né? Será um crime de mera conduta, no caso só de fazer ou promover, não vai importar se realmente foi prejudicial à saúde ou segurança, né? Que o simples ato de promover ou fazer já é um ato muito amplo, né? Mais que boa parte dos crimes, né? Porque ele vai espalhar para um monte de pessoas, não se sabe realmente a real extensão do dano, né? Mas dependendo da propaganda em si, presume-se que ela poderá afetar a saúde ou a segurança, né? Aí as penas de ambas, as penas do 68, que é fazer propaganda enganosa ou abusiva, é de 3 meses a 1 ano mais multa de detenção, e a do 68, que terá a pena de detenção, que seria praticamente o dobro, de 6 meses a 2 anos mais multa. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre 2 importantes artigos
que estão inseridos no Código de Defesa do Consumidor. Mais especificamente, os artigos 69 e o artigo 70. Esses artigos eles vão tratar de práticas que são consideradas infrações penais, né, no âmbito das relações de consumo. Pois bem, o artigo 69 do CDC, ele estabelece que é crime deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos, que esses dados eles vão dar base, né, à publicidade. A pena para essa infração é de detenção de 1 a 6 meses ou a multa. Vou aqui dar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagine que uma determinada empresa de cosméticos ela vai lançar um novo creme anti-idade. E aí ela faz uma campanha publicitária, né, afirmando que o produto ele reduz rugas em até 90%. No entanto, se essa empresa ela não tiver os estudos científicos que comprovem essa eficácia do produto que ela está oferecendo, ela estará incorrendo em ilícito penal, ou seja, ela estará cometendo um crime contra a relação de consumo. Quem é o sujeito ativo que pratica esse tipo penal do crime? Neste caso, é o fornecedor. Por isso que ele é um crime próprio, porque somente o fornecedor, esse tipo de agente, é que vai cometer esse ilícito penal. Já o sujeito passivo é toda a coletividade, neste caso é o consumidor, que consome esses produtos. O elemento subjetivo desse crime vai ser o dolo, que é a vontade livre e consciente, né, de agir. Ele não admite tentativa, porque não existe a forma culposa. Ele também vai ser um crime instantâneo, porque a sua consumação ela se dá na mera conduta omissiva do agente. Ele também é um crime de menor potencial ofensivo, né, devido à pena ela não ser superior a 2 anos. E por fim, ele cabe, né, a suspensão condicional do processo, porque ele tem uma pena mínima, né, ele não ultrapassa 1 ano. Já o artigo 70 do CDC, ele vai tratar a respeito do uso de peças ou componentes, né, de reposição usados na reparação de produtos sem a autorização do consumidor. A pena também para essa infração penal, ela vai ser de detenção, neste caso é 3 meses a 1 ano, além da multa. Vou dar também aqui um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você, né, leva seu carro para consertar uma determinada oficina. E sem o seu conhecimento ou sem a sua prévia autorização, o mecânico resolve usar peças usadas em vez de recolocar uma peça nova. Neste caso, ele estará cometendo um ilícito penal, porque você não autorizou, né, que ele efetuasse essa troca de peças usadas ou reparasse esse componente. O Código de Defesa do Consumidor ele vai dizer que essa autorização ela deve ser expressa. Caso o consumidor ele não dê essa autorização expressamente, né, esse vai estar caracterizado por ilícito penal. O seu elemento subjetivo é o dolo, quando a pessoa age de vontade livre e consciente. O momento que se consuma esse crime é quando há a substituição ou a reparação, né, dessa peça usada. Ele também é um crime de menor potencial ofensivo, devido à pena, que é uma pena não superior a 2 anos. E esses 2 tipos, na verdade, né, que eu acabei aqui de apresentar para vocês, eles são crimes, como são crimes de menor potencial ofensivo, eles irão para o GCRIM, que são os juizados especiais. É importante aqui destacar que o Código de Defesa do Consumidor, ele vai proteger, né, o consumidor, que é considerado a parte mais frágil dessa relação.
E com isso, né, eu encerro aqui a minha apresentação, né? Bom, agora eu vou explicar mais 2 crimes previstos no Código do Consumidor, que são os crimes do artigo 71 e os crimes do artigo 72, certo? Primeiro, o crime previsto no artigo 71 é o crime de cobrança abusiva de dívidas, certo? Então eu vou ler aqui a letra, né, do artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Bom, tem algumas coisas importantes para falar aqui sobre esse crime, né? Primeiro que ele é bem fácil de entender, né? É quando alguém cobra de algum devedor, que é dentro de uma relação de consumo, uma dívida de forma que exponha ele a uma situação vexaminosa, humilhe, enfim, utilize de ameaça, essas coisas. Primeiro que é importante falar, o artigo 42, caput do Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê que esse tipo de cobrança não deve ser feita, certo? Mas é aqui no artigo 71 que ela é tipificada como um crime, ok? E outra coisa muito importante, no artigo 42A do CDC ainda, ele prevê que todo documento de cobrança de dívidas tem que ter as qualificações do CPF, endereço, nome do devedor, aliás, do consumidor, e também de da empresa, ou enfim, da pessoa que está cobrando a dívida, certo? Qualquer informação falsa que esteja prevista nesse documento incorre nesse crime aqui também. Mesmo que a cobrança tenha sido feita de forma normal, assim, sem nenhum vexame, sem nenhuma ameaça, enfim, nenhuma coação, mas se tiver alguma informação falsa, né, de forma dolosa, porque a maioria dos crimes aqui no Código de Defesa do Consumidor são exclusivamente dolosos, se existir alguma informação falsa, de forma dolosa por parte do fornecedor, incorre nesse crime aqui, ok? Uma coisa importante falar, são os elementos objetivos do tipo, que são a existência de uma multa ou a dívida a ser cobrada, e na cobrança dessa dívida, a presença da ameaça, da coação, do constrangimento físico ou moral, das afirmações falsas ou incorretas ou enganosas, e o artigo prevê, inclusive, qualquer outro meio que enfim, exponha o consumidor a esse tipo de situação. Então, o rol aqui, né, ele não é taxativo, existem outras possibilidades. Uma coisa importante de se falar, que está no final do artigo 71, que é a questão da cobrança feita no trabalho da pessoa, né? Normalmente a pessoa passa mais tempo no trabalho do que em casa, né, quando é uma pessoa adulta. Então, assim, não faz sentido o Código de Defesa punir a cobrança de dívidas nesse tipo de ambiente, sendo que ele já prevê que esse tipo de cobrança não pode ser feito em momentos de lazer, em momentos de descanso. Então, normalmente, quando você está trabalhando, se está no momento de descanso. Então, não faz sentido ele punir o cobrador de dívidas só porque ele está cobrando no momento de trabalho, certo? O problema aqui não é a cobrança de dívidas, o problema é a forma com que ela é feita. Então, se cobrar dívidas em qualquer momento é justo, mas no caso específico aqui, no momento, né, no horário de trabalho, no ambiente de trabalho, também é justo, desde que a dívida seja realmente devida. Só que o problema é quando essa dívida é cobrada de forma vexaminosa, enfim, que eu já expliquei várias vezes, enfim, de forma a atrapalhar o desempenho do trabalho, ou colar cartazes, né, falando, ele é um devedor, enfim, inadimplente, enfim, ou então, de alguma forma, afetando as pessoas que trabalham com o devedor, certo? Então, isso também configura esse crime do artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, certo? O sujeito ativo do crime, ele é o fornecedor, né, a pessoa do fornecedor, pode ser também o responsável pela cobrança de dívidas, né, ou então um enviado do responsável pela cobrança de dívidas, enfim, quem pratica o verbo previsto no artigo é quem é o sujeito ativo. E o sujeito passivo, ele é a coletividade, mas pode ser também um indivíduo consumidor, certo? Existem essas duas previsões. A pena é a detenção de 3 meses a 1 ano e multa, ok? Agora, sobre o artigo 72, ele é o artigo que fala sobre impedimento ou obstáculo de acesso a informações.
E o artigo 72 diz o seguinte: impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros. O que acontece aqui no artigo 72? Ele lembra muito a questão do habeas data, né? Quando uma pessoa ela tem uma informação sobre ela, que está sob o domínio de, enfim, no caso do habeas data, né, o remédio constitucional habeas data, quando está sob o domínio de algum ente da administração pública, né? Só que aqui, essas informações, elas são as informações que estão previstas no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. E, inclusive, as informações previstas no Código de Defesa, no artigo 43 do CDC, elas são simplesmente informações coletadas pelo fornecedor sobre o consumidor, né? Informações assim pertinentes à relação de consumo. Então, e como diz o próprio artigo 72, essas informações são informações que constam em cadastros, banco de dados da empresa ou das empresas, fichas de registro, enfim, esse tipo de informação, né? Assim, informações pertinentes à relação de consumo, né? E que normalmente estão em posse do fornecedor, okay? Da empresa fornecedora, ou seja, ou do CPF fornecedor, enfim. O objeto jurídico principal desse crime é a proteção às relações de consumo, mas em segundo lugar existe outro objeto jurídico que é o próprio direito do acesso a informações do consumidor, ok? Esse crime, ele é comissivo, certo? Porque ele depende de uma ação do consumidor que tem o objetivo de impedir com que o consumidor acesse a própria informação sobre ele, a sua própria informação, certo? E ele é doloso, não admitindo aqui a modalidade culposa, ok? Os elementos objetivos do tipo são a existência de dados relativos ao consumidor, certo? E a ação do fornecedor que tem o intuito de impedir que esse consumidor acesse seus dados, ok? O sujeito ativo do crime, ele é o fornecedor, via de regra, mas pode ser também a pessoa que nega o acesso à informação, ou então a empresa que gere esses dados que o consumidor está querendo acessar, se for o caso, a empresa que gere os dados, quem recusa a entregar esses dados ao consumidor, ok? O sujeito passivo, ele é a coletividade também, como no crime anterior, mas pode ser também um consumidor individualizado, ok? Esse tipo de crime não admite tentativa, pelo simples fato de ser um crime de mera conduta, ok? A pena, ela é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, mas pode ser aplicada também uma pena alternativa, que é a pena do artigo 77, que é uma multa que ela é aplicada no molde da fixação de dias multas, ok? Bom, enfim, esses são os crimes do artigo 71 e 72. Eu passo a palavra agora para o próximo palestrante. Olá, tudo bem? Eu me chamo Sâmia e vou estar dando continuidade aqui no trabalho. Vou falar sobre o artigo 73 dos crimes contra relações de consumo, vou estar do conceito dele, desculpa. E aí vou estar comentando sobre esse artigo no decorrer do vídeo. Então, esse artigo ele fala o seguinte: deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber inexata. A pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esse artigo, ele é justamente, ele foi criado aí justamente para tratar da violação do artigo 43, parágrafo 3º do CDC também, que ele é um direito do consumidor, de exigir que os seus dados sejam corrigidos. E a partir do momento em que o agente ele deixa de corrigir isso, ele está cometendo um crime, certo? E o crime ele é exatamente deixar de corrigir a informação constante sobre o consumidor de cadastro, banco de dados, fichas ou registro, certo? O sujeito ativo desse artigo, ele é exatamente aquela pessoa que tem esses dados do consumidor, que tem no banco de dados, no seu cadastro, esses dados do consumidor, que pode ser do fornecedor ou a entidade jurídica, ou a personalidade jurídica também, que tem essas informações, ele é obrigado aí, a corrigir esses dados que eles têm do consumidor, certo? O sujeito passivo é exatamente o consumidor, que é aquele que tem os seus dados
cadastrados, né, no banco de dados desses fornecedores ou da entidade jurídica. Esse artigo também, ele trata-se de um crime omissivo, exatamente porque o agente ele deixa de agir quando ele deveria agir, né? Então ele deveria corrigir imediatamente essa informação e não fez. E aí acontece esse crime, né? Então essa consumação ela ocorre exatamente no momento em que verifica-se essa omissão do agente, né? Por isso que fala aí da omissão desse crime, certo? A classificação dos crimes com relação a esse artigo, ele fala que ele é um crime próprio, né? Mera conduta, doloso, perigo abstrato e instantâneo e não admite tentativa. A infração penal é de menor potencial ofensivo pelo fato da pena não ser superior a 2 anos, conforme o artigo 61 da Lei 9.099. Dando continuidade também, vou falar também sobre o artigo 74, tá? E o artigo 74, eu vou ler o conceito dele aqui também e vou estar comentando sobre ele no decorrer do vídeo. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. A pena de detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. Então, esse artigo 74, né, do Código do Consumidor, ele trata-se da violação do artigo 50, certo? Do artigo 50, parágrafo único do CDC, que é onde o consumidor ele tem o direito de receber esse termo de garantia, né? E quando o agente não faz essa entrega, quando o fornecedor não faz essa entrega desse termo de garantia, quando a gente não faz a entrega desse termo de garantia, ele pode estar cometendo esse crime. E está expresso lá no artigo 50 do Código do Consumidor que esse termo de garantia ele deve ser padronizado, ele deve ser esclarecedor, ele deve ter forma, deve ter prazo, deve ter o local e etc, né? Então, se o fornecedor não deixar de entregar ao consumidor esse termo de garantia, ele pode estar praticando esse crime, certo? Então, o sujeito ativo, como claramente diz aqui nesse artigo, é o fornecedor do produto ou serviço, né, que ele deixa de entregar ao consumidor o termo de garantia. O sujeito passivo é o consumidor, né? O crime ele é omissivo, né, porque deixa de entregar, né? E a consumação do crime é a própria omissão do agente. Então, no momento que for observado a omissão da entrega desse termo de garantia, é caracterizado a consumação desse crime. A classificação desse artigo, né, desse crime, é um crime próprio, né, um crime de mera conduta, doloso, omissivo próprio, perigo abstrato, instantâneo e também não admite tentativa, justamente por se tratar de um crime, né, de um crime aí omissivo, certo? E a detenção, como a gente já leu aqui no artigo, ele é de 1 ano a 6 meses ou multa, né, que trata-se, portanto, da regra lá que a gente já viu no artigo 73, que é a mesma regra, né, do artigo 73 que a gente tinha falado. O artigo 61 da Lei 9.099, a infração penal de menor potencial ofensivo, tá? Que aí pode recorrer nos juizados especiais, porque a pena, aí a gente observa que também não é superior a 2 anos, certo? Muito obrigada. Vou falar sobre o artigo 75, que diz que quem ajuda a cometer os crimes e os gestores que aprovam as ações ilegais também são punidos. Tipo, se um diretor de uma empresa aprova a venda de um produto falsificado, ele pode ser punido assim como quem fabricou o produto. O artigo 76 diz sobre as circunstâncias agravantes. Tipo, crimes em crises econômicas, dano significativo a pessoas ou a grupos,
tentativas de esconder a ilegalidade, agentes com mais poder que a vítima e envolvimento de produtos essenciais como alimentos e medicamentos. Um exemplo é se uma empresa farmacêutica vende medicamentos falsificados durante uma crise de saúde, isso agrava o crime, pois causa um dano a muitas pessoas e tenta esconder a ilegalidade. O artigo 78 diz: além das penas privativas de liberdade e multa, pode ser imposta cumulativamente ou alternadamente, observando dispostas nos artigos 44 ao 45, que são as penas privativas de direitos. Quando ela ocorre, se o crime ele não tiver uma pena superior a 4 anos e não for condenado a 5 anos, tem que ser condenado a 4, é um limite. Não deve ter ocorrido violência ou grave ameaça. Ele não deve ser reincidente e deve-se observar também o social dele, como seu comportamento, a sua personalidade e o que levou ele a cometer tal delito. Também deve ser socialmente recomendável. Nas penas superiores e inferiores a 1 ano. Se a pena for inferior a 1 ano, ele vai acompanhar uma pena restritiva de direitos e multa. Se for superior a 1 ano, uma pena restritiva de direitos e multa, ou 2 restritivas de direitos. Pode ocorrer o caso dele ser reincidente. Ele foi condenado a um crime, cumpriu a pena de 3 anos, ok? Mas aí ele também deve se observar o crime que foi cometido. Se for o mesmo crime que ele está sendo julgado agora, novamente, não pode. E tem que ser socialmente recomendável. Ocorre também o que? No descumprimento da pena restritiva de direitos. Está lá que ele não pode frequentar nem bar, nem festas. Por algum motivo ele vai frequentar bar ou uma festa. Acabou. Deixa de ser uma pena restritiva de direitos e passa a ser uma pena restritiva de liberdade. Mas também, para ele, vamos colocar assim, ele não vai poder ficar na rua, vai ter que ficar na cadeia ou em casa. Vai ser observado o tempo que ele ficou na pena restritiva de direitos, observando o tempo mínimo de 30 dias. Também ocorre o que? Se for em relação economicamente, pecuniária, tiver causado algum dano, ele vai reparar se o dano tiver sido causa da vítima, ou as dependentes da vítima, ou empresas públicas ou privadas. Ele vai ter que pagar um certo valor pecuniário, que não deve ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos à vítima. Se o beneficiário aceitar, o réu ele pode pagar de outra forma. Também ocorre, da onde é que vem esse valor? Como ele é contido? De onde é tirado esse dinheiro? É tirado do Fundo Nacional Penitenciário. Ele vai ser pago com base nisso. A prestação de serviços a comunidades ou entidades públicas. Ela é atribuída quando há uma pena restritiva, quando o réu é condenado a uma pena restritiva de liberdade de 6 meses. Então ele tem que prestar serviços gratuitos à comunidade ou entidades, que seriam escolas, hospitais, orfanatos, entidades assistenciais, entidades conjugues, programas comunitários ou entidades. Também deve-se observar a questão física do condenado, já que vamos colocar, ele tem um problema na coluna, que ele não pode fazer muita força, não pode se agachar, não pode dobrar, que isso pode doer ou travar a coluna dele. Então, carregar peso, lavar o chão, banheiro, algum outro local, já não pode muito. É atribuída pelo menos 1 hora diária de atividade comunitária a ele, para não atrapalhar a jornada normal de trabalho. Se a pena ela for superior a 1 ano, ele deve realizar o cumprimento o mais rápido possível.
nunca é realizado pela metade do tempo da pena substituída. Os crimes contra a economia popular, os que não aparecem, foram revogados pela Lei 8.137 de 1951, com exceção do artigo 3º, inciso 9º, que foi parcialmente revogado pela Lei de Crimes de Colarinho Branco. Bom, saudações a todos que estão assistindo a apresentação até aqui. Meu nome é João Neto e agora eu vou continuar a apresentação. A gente já está chegando na reta final, né? E a partir de agora a gente só vai explicar, apresentar para vocês quais são os crimes contra a economia popular. Né? Os crimes contra a economia popular eles estão elencados na Lei 1521 de 51, certo? E uma coisa que eu tenho que falar antes da gente começar é que vocês vão perceber durante a apresentação que existem alguns incisos dessa lei que eles não estão, que a gente não vai explicar, mas eles estão lá na lei. Inclusive eu recomendo que vocês peguem a lei e assistam o vídeo acompanhando, certo? Tem alguns incisos que estão lá, eles não está escrito lá que está revogado, mas é porque tem alguns incisos aqui que estão tacitamente revogados, certo? Porque agora os incisos que são considerados são aqueles que estão lá na Lei 8.137 de 90, certo? Que foi explicado lá no começo da apresentação. E vocês perceberam que lá no começo da apresentação eles são apresentados como crimes contra as relações de consumo, certo? Então, esses crimes que agora são tidos como crimes contra as relações de consumo, antes estavam aqui nessa lei, e eram crimes contra a economia popular, mas não são mais, certo? Então, se tiver faltando algum inciso aqui, não é por defeito na apresentação, ok? É só porque eles estão tacitamente revogados. Então, vamos lá. Os crimes aqui estão no artigo 2º, 3º e 4º, eu vou apresentar o artigo 2º. No artigo 2º, ele já começa dizendo que são crimes dessa natureza. Qual a natureza? Crimes contra a economia popular. E do inciso 1 até o inciso 7º, aliás, até o inciso 7, estão tacitamente revogados pela lei que eu falei, Lei 8.137 de 90. Só que no seu inciso 8, está previsto celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor. É isso que está previsto como crime aqui no inciso 8. E bom, aqui nesse inciso existem duas condutas diferentes. Primeiro, está escrito aqui, celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda. O que é isso? É o que a gente conhece popularmente como cartel, certo? É a cartelização do fornecimento de alguma coisa, né? Um exemplo mais famoso, que na verdade eu não sei se são cartéis, para falar a verdade, mas já ouvi gente falando sobre isso, eu admito que eu nunca vi nenhuma notícia sobre isso, mas assim, já vi pessoas da minha família comentando que postos de gasolina são cartel, porque os preços são todos iguais, né? Então assim, se postos de gasolina forem uma espécie de cartel, então é um bom exemplo para esse caso, porque o que acontece é, os fornecedores eles combinam preços de forma que eles não têm que ficar concorrendo para ver quem tem o preço mais baixo e dessa forma abaixando sua margem, né? Então eles combinam um preço de forma que eles aumentem o seu lucro o máximo possível, sem que eles tenham que abrir mão da sua margem, né? E a outra conduta prevista já está no final do artigo, né? Aliás, do inciso, dizendo ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente conhece como monopólio. É a tentativa de monopolizar a venda para algum cliente, né? Captar algum cliente de forma monopolista. Ok? Essa segunda conduta, ela já é tida como uma conduta formal, ou seja, o simples fato de você exigir, né, de um cliente que ele compre apenas de você, já trata da consumação do crime, certo? Agora, partindo para o próximo inciso, o inciso 9, ele prevê, prevê obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. E o próprio inciso, ele já elenca aqui, e é um elenco exemplificativo, né? Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Ele cita aqui alguns, como a bola de neve, cadeias, o pichardismo e qualquer outro, certo? Eu vou explicar algum deles, mas antes, é importante dizer que aqui o que está dizendo é basicamente o golpe, né? Aplicar um golpe em alguém, né? Enganar, né? Se valendo, por exemplo, da boa fé da outra pessoa, da pessoa enganada, da ingenuidade, certo? É isso que se trata esse inciso, né?
E tem alguns casos que são mais comuns, por exemplo, o cambista. Quem é o cambista? O cambista é aquele cara que compra o ingresso, né, de algum evento e revende a um preço mais caro do que o que está previsto no próprio ingresso, né, ou do preço recomendado. Enfim, o cambista, ele normalmente vai cair nessa lei, nesse inciso 9 do artigo 2º da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Porém, existe um caso específico, que é o caso do cambista esportivo. Então, quando são eventos esportivos, esse crime, na verdade, ele cai lá no artigo 241b, né, do Estatuto do Esporte, ok? Então, ele não vem aqui. Então, no caso específico de eventos esportivos, o crime é esse crime dessa lei. Aliás, no caso específico de eventos esportivos, o crime ele vai lá para o Estatuto do Esporte. Aqui são todos os outros casos, ok? Existe também a questão do pichardismo, que está escrito aqui, mas que é inclusive um termo que a gente não conhece muito, mas falando de forma corriqueira, é nada mais nada menos do que o esquema de pirâmide, né, ou esquema Ponzi, que alguns conhecem, que é aquele esquema que ele pretende, o objetivo dele é fazer com que prometer altos ganhos para uma pessoa, desde que ela traga outras pessoas para o esquema, né? Óbvio, essa pessoa não tem dolo, né, do dolo de enganar outras pessoas, normalmente ela está sendo enganada, né? Mas enfim, o problema desse esquema, as pessoas que entram primeiro, elas saem ganhando, e as pessoas que ficam por último, né, os últimos lesados, eles vão sair perdendo porque não vai ter ninguém para bancar eles no final, né? Essa é a grande questão do esquema Ponzi, o esquema de pirâmide, chama do jeito que você quiser. Uma coisa importante sobre o tal do esquema de pirâmide, normalmente ele acontece, o polo passivo, né, a pessoa que vai ser enganada, são várias pessoas, né? Então são como é que se chama? Vítimas difusas, né, na sociedade. Então ele é um crime contra a coletividade. Só que se houver um caso em que a vítima é individualizada, vai cair no caso do estelionato ou na apropriação indébita, dependendo do caso concreto, ok? E tem uma questão interessante aqui no artigo, que é o tal da bola de neve, né? Esse golpe, eu não sei se ele é tão conhecido, eu não conhecia, mas ele é quase um esquema de pirâmide, só que ele não promete valores, retornos exorbitantes. Ele é mais para, por exemplo, digamos que eu queira comprar um celular e algum fornecedor, né, ele me ofereça o seguinte negócio: o celular custa R$1.000 e eu só preciso pagar 100, mas desde que eu traga outras 9 pessoas para pagarem mais 100, e aí quando essas 9 pessoas pagarem os 100 de cada uma, né, totalizando R$1.000, eu levo o celular, né? E cada uma dessas pessoas pode chamar mais 9 pessoas, para que, caso as outras 9 pessoas paguem, elas também ganhem o celular. Aí é um pouco difícil de entender, eu demorei para entender, mas enfim. Isso também, obviamente, é um esquema de pirâmide. Se você parar para pensar um segundo, vai ver que não vai dar certo, o cálculo não vai fechar. Enfim, e de novo, o próprio inciso já prevê algumas possibilidades, mas todas elas são exemplificativas, tá? Pode cair nesse crime várias formas de golpe, desde que sejam análogos a esses que estão aqui. O inciso 10, ele é um pouco difícil de entender à primeira vista quando você lê, mas dando um exemplo vai ficar muito fácil. O inciso 10, ele acontece, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu chego numa loja e compro uma TV muito cara, de R$10.000, por exemplo, e aí eu compro essa TV em 10 vezes de R$1.000. O que acontece? Na hora de assinar o contrato e tal, tudo mais, me é oferecido se eu quero participar de um sorteio. Só que esse sorteio não é para ganhar outro produto. É um sorteio para que, caso eu ganhe um sorteio, a loja pague as prestações que restam da TV, certo? Então, por exemplo, se eu paguei 5 prestações e eu ganho um sorteio, as outras 5 são pagas pela loja. Então, eu sou isento de pagar as outras 5, né, digamos assim. Só que vamos pegar um exemplo em que eu paguei só uma prestação e eu ganhei o sorteio. No dia do sorteio saiu meu nome e eu só tinha pago ainda uma prestação, né? Tinha passado apenas um mês da compra, enfim. E aí, como a empresa vendo que eu paguei, né, o fornecedor vendo que eu paguei apenas uma prestação, ele cancela o sorteio de forma infundada. Sem motivo nenhum ele cancela o sorteio, vai lá, deu um problema, não sei o que, pipipopopó, e some.
Isso pode até acontecer, ele pode até cancelar o sorteio, não é um problema cancelar o sorteio, né? Mas desde que pelo menos ele me pague o restante das prestações, certo? As prestações devidas. Mas enfim, se ele não fizer isso, se ele não me ressarcir, ele cancelar o sorteio e pronto, ficou por isso mesmo, ele vai incorrer nesse crime aqui do inciso 10, né? Que é o crime de violar o contrato de venda a prestações, fraudando um sorteio, né? Ou deixando de entregar a coisa vendida. Nesse caso, no meu caso, a coisa vendida foi entregue, ele só fraudou o sorteio. Enfim. Agora, para o último crime, né, dessa lei, aliás, perdão, o último crime desse artigo, que é o artigo que eu vou apresentar, é o inciso 11. O inciso 11 ele prevê o crime de fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos, possuí-los ou detê-los para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados. Por exemplo, vou dar um exemplo que é mais fácil de entender. Digamos que eu sou um vendedor de grãos, arroz, feijão, enfim. E aí eu vendo os grãos a peso, né, ao quilo. O preço é pelo quilo. Só que aí eu tenho uma balança na minha loja que ela é fraudada. Então eu sou fornecedor, né, desses grãos, mas eu tenho uma balança fraudada. Então toda vez que eu peso, o peso que está lá não é o peso do saco. Aparece que, por exemplo, tem 5 quilos ali no saco, só que na verdade tem, sei lá, 4. Ou seja, eu estou tendo uma margem maior, né, enganando o meu cliente. Esse tipo de conduta vai encaixar nesse crime aqui, certo? Então é um crime bem simples, né? Inclusive, inclusive o próprio crime prevê que, por exemplo, eu ter a balança guardada, a balança que eu sei que é fraudada, guardada comigo, incorre aqui também, não é só vender, né? Ter o objeto que compõe a fraude comigo também já faz parte do crime, certo? A pena de todos esses crimes que eu citei, do artigo 8º até esse, aliás, o inciso 8 até o inciso 11, são penas que vão de 6 meses a 2 anos e multa, né? Aqui na lei, ele prevê a multa de 2.000 a 50 mil cruzeiros, né? Mas isso aqui a gente não considera mais. A questão é 6 meses a 2 anos e multa. Pronto, acabou. Bom, enfim, esses foram os crimes previstos no artigo 2º, ok? Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, que vai explicar os crimes do artigo 3º, tá bom? Muito obrigado. O artigo 3º da Lei 1521, de 1951, ele vai tratar de alguns crimes que são relacionados a, por exemplo, a má-fé no mercado, a concorrência desleal, a gestão fraudulenta financeira e a manipulação de preços. No inciso 1º da referida lei, ele vai tratar aqueles casos em que a destruição ou inutilização de uma matéria-prima ou produto essencial para o consumo da população. Então, na redação, o nome basicamente já diz, algum indivíduo vai pegar e vai destruir ou inutilizar um produto que é essencial para o uso popular no geral, com o objetivo de influir positivamente em benefício próprio ou alheio no aumento do preço. Então, por exemplo, queimar uma plantação de arroz, com o objetivo de fazer com que a falta desse produto ele influa no aumento do preço. Inclusive tem aquele ditado da lei da oferta e da demanda, que quando o produto ele é muito presente no mercado, os preços tendem a diminuir. E quando o produto ele passa a ser escasso, os preços passam a aumentar. Então essa é a hipótese do inciso 1º da Lei 1521. O inciso 2º, ele vai tratar do abandono de lavouras ou de plantações mediante indenização. Então o que acontece nesse inciso? Ele proíbe a prática de alguém ser indenizado ou de indenizar, seja um trabalhador rural, uma fábrica, um estabelecimento ou uma usina, que tratam dos meios de produção, para que ele abandone essa produção com o objetivo de influenciar no aumento ou na diminuição do preço. Então, um exemplo desse inciso seria basicamente um empresário que vai pagar um fazendeiro para que ele pare de produzir soja em um determinado momento, com o objetivo de influir nesse aumento de preço. Agora, o inciso 6º da lei, ele vai tratar da manipulação de preços, títulos públicos,
mediante notícia falsa. Então ele proíbe a prática de alguém utilizar-se de meios artificiais, pode-se dizer, e notícias fictícias para manipulação do mercado. Então, mais um exemplo desse seria um especulador que fala que em determinado momento vai haver a falta de um produto, no caso um arroz, e essa falta vai gerar um aumento do preço. Só que diferente do inciso primeiro, nesse inciso, esse aumento ele vai ser causado por uma notícia que não é verídica. Então ele se baseia nesse elemento fictício para que haja um aumento do preço. Agora o inciso 8º, ele vai tratar da administração de múltiplas empresas com o objetivo de impedir a concorrência. Esse é aquele caso de monopólio, em que não haveria concorrência, e sem a concorrência os preços tendem a ser exorbitantes e o serviço tende a ser ruim, porque se não tem concorrência não tem aquela melhora, né? A empresa ela não vai ter por que melhorar se ela não tem motivo, já que ela não tem ameaça. Então, nesse caso, seria basicamente alguém que administra mais de uma empresa, por exemplo, uma empresa de açúcar, e ela trabalha na gestão ou na administração dessas empresas de um mesmo setor, para que não haja essa concorrência, né? Ela vai controlar os preços melhor e vai ter o domínio do mercado. Agora, inciso 9º da lei, ele vai tratar da gestão fraudulenta ou temerária de bancos ou estabelecimentos financeiros. Então, nesse caso, é vedado a má administração de bancos com o objetivo de levá-los à falência ou à insolvência, com o intuito de obter para si os ganhos desse prejuízo. Então ele abrangia tanto sociedades e cooperações, só que ele foi parcialmente revogado pela Lei 7.492 de 1986, que passa a ser tratado, esses crimes de gestão fraudulenta financeira passam a ser tratados como crimes contra o sistema financeiro nacional, que passa a regular essas condutas no Brasil. Então, parte dessa redação ela está regulada nessa referida lei. E por último, no inciso 10, a fraude em escrituras ou registros para sonegar ou desviar fundos. Então, o crime ele vai envolver a falsificação de documentos ou registros contábeis para que haja essa manipulação e o indivíduo praticante desse crime, ele receba para si ou para outrem o benefício desses valores de verbas com o objetivo de prejudicar sócios ou acionistas. No caso, vai causar, não é o objetivo exatamente esse, né? Vai causar esse prejuízo. Então, todos esses incisos desse artigo, eles vão ter a pena de detenção, podendo ser de 2 a 10 anos, e a multa podendo ser de 20 a 100 mil cruzeiros. Então, relacionado à redação desse artigo, é basicamente isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre o artigo 4, né, da lei de 1807 de 1953, que se dispõe basicamente da usura, né? O que seria a usura? Seria cobrar juros, comissões ou descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei. Isso também inclui também cobrar um arejo maior sobre a taxa oficial do câmbio, que se trata na operação de troca de moedas, né, de outros países e Brasil.
Além disso, também o texto alerta para situações como a parte da abuso da necessidade, ou seja, a pessoa acaba procurando pessoas mais necessitadas, né, que não tenha conhecimento monetário muito avançado. Estipular o lucro patrimonial também quer ser do valor do 1/5 do valor justo ou corrente da prestação, também é caracterizado como usura. A pena para essas práticas é clara, né? É a detenção de 6 meses a 2 anos e a multa, que pode virar de 5 a 20 mil cruzeiros. Por que está em cruzeiro essa lei, esse artigo, desculpe? Por causa que é uma lei de 1953, quando a moeda do Brasil era o cruzeiro. Obviamente que a partir do Plano Real, esse artigo não vai mais pegar cruzeiros, né? Ela vai fazer a conversão que o juiz achar necessário para poder pagar essa multa. E não para por aí, né? No parágrafo 2 do artigo aponta que existem agravantes, como a maioria dos crimes, se o crime foi cometido em época de crise econômica, é potencializado, né? Se o crime ocorrer em caso de dano grave individual, e for atingida diretamente a vida da vítima, se houver tentativa de dissimular a natureza usuária do contrato, ou seja, camuflar a prática abusiva por meio de cláusula enganosa, tentar fazer você prender alguém a um contrato, né? Basicamente é isso. Além disso, existem situações ainda mais graves, quando o crime é cometido por certas pessoas ou contra grupos, segundo o inciso 4º. As penas são mais duras quando o crime é praticado por militares, funcionários públicos, ministros de cultos religiosos ou pessoas com condições econômicas superiores à da vítima. E mais grave ainda é quando as vítimas são vulneráveis, como operários, agricultores ou menores de 18 anos. Essas disposições do artigo 4 mostram como a legislação brasileira, né, ela se preocupa em proteger os vulneráveis contra aqueles que têm mais escolaridade em questões econômicas. E eu venho também, por meio desse vídeo, fechar, né, a apresentação, e obrigado pela oportunidade do professor de a gente arrumar a apresentação errada que a gente fez na última vez. Muito obrigado, professor, e até a próxima.